Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Você que está aqui, você que está em casa, nós estamos numa série bem interessante sobre disciplinas espirituais. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre mais uma, a oração. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, por favor. Efésios 3, eu quero ler com vocês dos versículos 14 ao 21. É um texto muito poderoso. Quando se fala em oração, você pode pegar um texto da Escritura e expor do que Deus fez, como por exemplo Atos 12. Libertou Pedro da prisão através de uma igreja que orava a favor dele incessantemente, equitenos, com fervor. Nós podemos ver também como orar. Mateus 6, Jesus vai falar de como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Eu pensei em falar desse texto, é uma outra opção. Mas tem uma terceira opção que nós, e é o que eu vou falar com vocês nessa noite. Como Paulo orou, um homem como nós, Paulo foi um homem como nós. E eu quero ver alguns princípios da oração de Paulo nessa noite. E ele vai orar para a sua própria vida pessoal. E nós vamos entender o conteúdo dessa mensagem, lendo Efésios 3, versículos 14 ao 21. Vamos ler juntos? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, e eu quero pedir-te em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez possa falar com cada um que está aqui, e que entendamos alguns princípios da oração de Paulo, e que seja um norte para a nossa vida não só hoje, mas enquanto vivermos nessa terra. Te bendizemos pelo louvor, pelas orações e por tudo quanto fizemos até aqui. Agora, que o Senhor nos ajude a entender essa pérola da tua palavra. Eu oro e eu te rendo graças, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para mim, essa oração é a mais sublime, e a de mais longo alcance, e mais nobre de todas as orações epístolas, ou das epístolas paulinas, e possivelmente de toda a Bíblia. Paulo está algemado, ele está na antessala do martírio, com o pé na sepultura e bem próximo da guilhotina de Roma. Paulo estava na prisão, mas não inativo, e ele faz, para mim, a oração mais significativa de toda a Escritura. Eu quero ver com vocês nessa noite alguns pontos. O primeiro deles é o prelúdio da oração.
Na introdução de sua oração, nós podemos aprender 3 coisas importantes com Paulo. A primeira, escutem. Nós vamos ver a postura de Paulo em orar. Reverência. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um judeu na IBM. E nós conversávamos muito nas madrugadas. Muito mesmo. E eu sempre tive essa dúvida. Eu ouvi no seminário, mas eu nunca havia conversado com um judeu. Então eu perguntei para ele em relação a isso. Os judeus normalmente oravam de pé, mas Paulo se põe de joelhos. Todo judeu ora em pé, raríssimas exceções. Aqui Paulo se põe de joelho. Essa postura era usada em ocasiões especiais ou em circunstâncias excepcionais. Lucas 22, 41, Jesus orou de joelhos. Atos 7,60, Estevão orou de joelhos. Situações ou circunstâncias excepcionais, orava-se de joelhos. A Bíblia, ela não sacraliza a postura física que devemos orar. Em toda a Escritura vemos pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas ou até mesmo deitadas. Mas eu quero focar com vocês aqui o princípio da reverência em orar. Reverência. Irmãos, nós precisamos ser reverentes, usar de reverência para orar. Hoje aqui não. Mas uns oram mascando chicletes, outros oram retocando a maquiagem, outros oram mexendo no celular. Eu não sei como que consegue orar. E assim por diante. Nós temos que ser reverentes. Porque um santo de joelhos, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Oração, joelhos, reverência. Reverência. Irmãos, quando o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Deus trabalha. Então, quando nós oramos, e Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos, nós precisamos, ainda que deitados, ainda que assentados, ainda que de pé, reverência. Reverência. Aqui na igreja, onde você estiver. Eu tive muitas experiências de monte, eu amo monte. Já fui muitas vezes em Campinas no monte. No monte, reverência. De pé, reverência. Sentado, reverência. Ajoelhado, reverência. Paulo nos mostra a postura da reverência. Segundo, a motivação de Paulo revela exultação pela obra de Deus. 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Pergunta: por que Paulo orava de joelhos? Por esta causa. Que causa? Eu preciso perguntar para o texto. Qual é a causa? A causa está nos versículos 11, 12 e 13. Por esta causa me ponho de joelhos. Paulo ora para a gloriosa reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, tornando uma só igreja. Era por essa causa que Paulo orava. Por esta causa me ponho de joelhos. Gentios com judeus se reconciliem, tornando-se uma só igreja.
Uma igreja única. O corpo de Cristo. Irmãos, nós, jovens que estamos aqui no templo, precisamos ser motivados como Paulo a orar. Para que sejamos um em Cristo. Todos nós. Ou seja, para que não haja divisões. Para que andemos no mesmo propósito. Na mesma sintonia. Nós precisamos orar. E a motivação é por essa causa. Qual causa? Andemos juntos em Cristo. Juntos em Cristo. Todos os membros em Cristo. Todos aqueles que fazem parte aqui da igreja, em Cristo. Ministérios todos juntos, em Cristo. Uma igreja, uma direção, um só favor, em Cristo. É por essa causa que Paulo se colocava de joelho. Tornem-se uma única igreja, uma só, sem divisões. O 16 nos mostra a audácia de Paulo. Ele era confiante. Para que segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder. Paulo ora segundo as riquezas da sua glória. Eu creio que eu já tenha dito aqui, mas a repetição é pedagógica. A glória de Deus não é um atributo. Glória não é atributo. O que é glória? É uma somatória de todos os atributos de Deus. Isso é glória. Todos os atributos de Deus juntos é o fulgor da totalidade de quem é Deus. Glória não é atributo, é a totalidade de quem Deus é. Curtis Van Gogh disse que o apóstolo Paulo tinha em mente aqui os recursos que estão disponíveis em Deus. Ou seja, podemos e devemos fazer pedidos audaciosos para Deus. Nós precisamos pedir segundo a riqueza de sua glória, porque os recursos de Deus são inesgotáveis. Sabe o meu maior pedido nesse templo? É que vejamos Deus muito mais aqui. Senhor, atraia pessoas, transforma pessoas, toca em pessoas, e que vejamos esse templo aqui como igreja local, na nossa vida como num todo, no nosso chamado como num todo. Precisamos ser ousados na oração. Ousadia. Paulo era ousado. Esse é o teor da oração. Segundo lugar, temos o prelúdio. Nós vamos ver agora o que Paulo pede a Deus. Paulo vai nos mostrar agora o âmago, o centro da sua oração. E nós vamos ver o que Paulo pede. Formidável. Primeiro, Paulo pede poder interior. Olha o 16 e 17. Para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo pede poder. Vocês notaram que Paulo não pediu alívio dos problemas, mas poder para enfrentá-los? Paulo não orou assim para Deus: Deus me livra da dor. Não, ele pediu poder para testemunhar, mesmo em meio à dor. Poder. Atos 1:8, o poder do Espírito
é a evidência da capacitação para a vida que Deus quer. Recebereis poder, para quê? Para testemunhar, para ser testemunha. Por que, irmãos, precisamos ser fortalecidos, como Paulo ora aqui, com poder? Porque somos fracos, muito fracos. Qualquer coisa nos abate, qualquer coisa ficamos cabisbaixos, qualquer coisa pensamos em desistir, qualquer coisa olhamos para trás e sentimos saudades do Egito. Nós somos fracos, porque o diabo é astucioso, e porque o nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do poder do alto para viver em santidade. É do alto. Nenhum de nós aqui consegue viver uma santidade em função do dinheiro. Ninguém. Ninguém de nós aqui consegue viver uma vida que agrade a Deus por aquilo que tem no banco. Nenhum de nós consegue viver uma vida que agrada a Deus com o trabalho que tem, ou com quantos idiomas fala. Quantos idiomas você fala? 2, 3? Eu também, e daí? E daí? Isso não nos faz viver uma vida de santidade. A vida de santidade vem do poder do alto e não de baixo. Nós precisamos pedir poder para vencer. Poder para vencer. Não vem poder tirando férias e mais férias o ano todo. Não vem poder passeando o ano todo de carro ou de avião. Não vem. O poder vem de cima, vem do alto e nos capacita a viver uma vida que Deus quer. Igreja de Deus, precisamos pedir poder. Poder para vencer. Senão você sucumbe e desiste. Desistimos no meio do caminho. Paulo usa a palavra habitar. Havia duas palavras para habitar: paroikel e katoikel. As duas remetem-se à mesma coisa. A primeira era usada para um peregrino que está morando longe de casa. Somos nós. Paroikel, estamos morando longe de casa. Mas a segunda é kaitokel. Refere-se a uma habitação permanente em contraste com a temporária. Esse é o Espírito Santo habitando em nós. A palavra que Paulo usa aqui é kaitokel. Estamos aqui, mas não somos daqui. Precisamos de poder do alto para vencer. Eu vou desafiar muito você que está aqui a jejuar nas próximas semanas. Precisamos jejuar. Eu não sei qual foi a última vez que você jejuou, talvez você nem se lembre. Mas é um desafio na vida cristã que precisamos voltar a fazer. Voltar a fazer. Por que jejuar? Poder. Poder do alto. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Cristo em alguns está apenas presente, mas em outros Ele é proeminente, em outros Ele é preeminente. Em uns Ele habita, em outros Ele enche. Enche. Em alguns está o Espírito, mas não governa o Espírito. Em alguns o Espírito Santo está residente, em outros Ele está presidente. Ele governa, Ele dirige, Ele faz o que quer. Uma coisa é ter o Espírito, outra é o Espírito ter você. Você tem o Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Eu sou cheio do Espírito Santo. Irmãos, peçamos
poder. Poder. E eu vou dizer uma coisa aqui: se nós não estivermos cheios do Espírito Santo em algumas situações, caímos, desistimos, olhamos para trás e voltamos a comer pepinos no deserto. Poder. Segunda coisa que Paulo pede é um aprofundamento no amor fraternal. E Paulo, meu Deus, olha o 17, a segunda parte. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha a oração do moço, de Paulo. Primeiro ele ora pedindo poder. Depois ele ora agora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Sejam todos arraigados e alicerçados em amor. Nessa nova comunidade que estava se formando, o amor era e é a virtude mais importante. Mais importante. Irmãos, sem amor nós não somos nada. 1 Coríntios 13, 1 ao 3, eu vou citar, só escute. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e dê o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, nada disso vale. Nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Irmão, sabe por que precisamos do poder do Espírito Santo? Para amar aquele que está aí do seu lado, uns aos outros. Uns aos outros. Paulo usa duas metáforas aqui para expressar a profundidade do amor. A primeira, arraigados e alicerçados. Uma procede da botânica e outra da arquitetura. Arraigados e alicerçados. Uma árvore precisa de raízes profundas no solo se ela quiser se encontrar provisão ou estabilidade. Eu tenho que ser firme como uma árvore e sólido como um edifício. Senão, nós não conseguimos. Árvore e edifício. Botânica e arquitetura. As duas palavras enfatizam a profundidade em contraste com a superficialidade. Alguns são profundos, outros são superficiais no amor, diz Paulo. Uns estão bem profundos, mas outros estão bem na superfície, qualquer coisinha o derruba. O seu amor é apenas da boca para fora. Apenas da boca para fora. Assim é o crente. A parte mais importante de um edifício, qual é? Aquela que não se vê, fundação. A parte mais importante da vida cristã é aquela cujos olhos não veem, alicerce. Irmãos, precisamos estar arraigados e alicerçados no Itaú. Opa, não é no Itaú, desculpa. Alicerçados
no carro novo. Opa, perdão, não é o carro novo. É em amor. Amor. Eu tenho que estar alicerçado no amor. João 13:35, Jesus diz: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amor, amor. Nós precisamos amar mais e falar menos. Ame mais, amemos mais. Terceiro, o que Paulo pede é a compreensão do amor de Cristo. Olha o 18 e o 19. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo passa do amor, ou do nosso amor para com os irmãos, por amor de Cristo por nós. Ele passa do amor que temos que ter aqui, do amor que Deus tem por nós. A ideia central de Paulo provém de duas ideias: compreender no versículo 18 e conhecer no versículo 19. São duas palavras distintas, diferentes. Primeiro, compreender. A segunda é conhecer. Compreender sugere compreensão intelectual. Eu preciso compreender o que eu canto, eu preciso compreender o que eu falo. Vocês precisam compreender o que eu prego. É compreensão, representa apossar-se de alguma coisa, tornando-a sua prioridade. Isso é compreensão. Mas o verbo conhecer é diferente. Refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Experiência. Paulo teve muitas experiências. E eu creio que alguns de nós também as temos tido no dia da pandemia, agora nesses dias. Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. A referência às dimensões aqui tem o propósito de falar do imenso amor de Deus. Imenso. Paulo está tentando encontrar uma linguagem humana para tentar mostrar o tamanho do amor de Deus. Aí ele usa essas 4 palavras: largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, se eu subir está lá o amor, se eu descer está lá o amor, se eu for para cá está lá o amor, se eu for para cá está lá o amor. É a mesma linguagem que João tentou descobrir em João 3,16. É de tal maneira. O amor de Deus é profundo, o amor de Deus é largo, o amor de Deus é alto, e ele é comprido. O amor de Cristo é suficientemente largo para abraçar a totalidade da humanidade. É Apocalipse 5:9. Ele salvou de todas as raças, povos, línguas e nações. Esse é o amor de Deus, é grande. Paulo ora para que ele pudesse compreender suficientemente o tamanho, a durabilidade ou da eternidade do amor de Deus. E ele continua no versículo 19: e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você consegue entender o amor de Deus? Eu não.
É inexplicável o amor de Deus. Eu vou falar sobre isso amanhã à noite. É inexplicável. Como entender o amor de Deus? Dar-se por nós, pecadores, inimigos dele. Sem dúvida, passaremos a eternidade explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Cristo. Irmão, sabe o que nós passaremos a eternidade fazendo? Contemplando o amor de Cristo. Aleluia. Amor. 1 João 4,19 diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. É esse amor que nos inunda, e Paulo diz, eu preciso compreender o amor de Cristo. 4º lugar, Paulo ora, pedindo a plenitude de Deus. Olha o 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, que oração é essa? Ele não faz uma oração simples, ele ora para que ele fosse tomado de toda a plenitude de Deus. O sentido dessa oração está além da nossa compreensão, e é bem provável que ela tivesse vindo do coração de Deus para Paulo, como uma oração para viver o mais alto nível espiritual possível. Irmãos, é como se Paulo fizesse essa oração para Deus: Deus, preencha cada célula, em cada membro do meu corpo, em cada área da vida, só exista Deus. Em cada canto do meu ser, do meu corpo, da minha alma, só encontre Deus. Só veja Deus. É possível? Óbvio. É óbvio que sim. Agora, nós gostamos de medir a nós mesmos, comparando-nos com crentes mais fracos. Isso é bem verdade. Então orgulhamos-nos e dizemos assim: bem, eu estou melhor que eles. Estou muito melhor. Muito melhor. Eu jejuo mais, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia. Não é assim que nós fazemos? Ah, eu estou tão melhor que ele, eu estou tão melhor que ela. Louvado seja o meu nome. Eu sou o cara. Eu sou a She-Ra. Eu sou o He-Man espiritual, e dizemos: eu tenho a força. Eu sou o cara. Paulo, porém, fala-nos que a medida máxima é Cristo, e que não podemos nos orgulhar sobre coisa alguma. Eu não posso me orgulhar, porque, irmãos, se você não descobriu isso ainda, você vai descobrir. Sabe o que é interessante? Eu vou falar isso quando eu ministrar sobre jejum. Mas semana passada eu fiz um jejum bem interessante de alguns dias, só com água. E eu fui entender por que eu estava jejuando. A princípio eu vou explicar isso, que o jejum não muda Deus, o jejum muda nós. Essa é a função do jejum. Eu orei para que o Senhor, e jejuei para que o Espírito Santo me enchesse. Irmãos, eu passei uma pedreira essa semana, pedreira. Eu fui entender o porquê do jejum. William, se eu não estivesse firme, teria sido pior. Se eu não estivesse esvaziado-me, e eu estivesse cheio de mim, talvez a coisa teria sido pior.
Então, irmãos, eu quero caminhar com vocês para o final. Primeiro, por que Paulo ora? Como Paulo ora? Com reverência. Irmãos, eu fico imaginando, Jonatas, se Deus nos tratasse como tratou Ananias e Safira em Atos 5. Vocês acham que morreria alguém dentro da igreja? Vocês acham? Stephanie, você acha que morreria alguém? Eu não tenho dúvidas. Seríamos mortos dentro da igreja. Reverência. Precisamos de reverência dentro da casa de Deus. Qual é a motivação? Para que sejamos um. Eu preciso ser um com você. Eu preciso ser um com você. Eu e você precisamos ser um. Eu preciso ser um com a Raquel. Eu preciso ser um com o Leonardo. Eu preciso ser um com o Gustavo. Eu preciso ser um com a Ana. Eu preciso ser um com a Raquel. Precisamos andar na mesma direção, sermos um. Gentios e judeus tornarem-se uma só igreja. E então Paulo pede poder interior. Encha-me do Espírito Santo de Deus. Para que Paulo ora? Para que ele recebesse amor. Amor. Aprofundamento no amor fraternal. Entre irmãos. Amor fraternal remete-se sempre a amor aqui dos bancos. Não aqui, mas aqui. Amarmos uns aos outros. Para que Paulo ora? Para que ele compreendesse o amor de Cristo. E ele expressa algo. O amor de Cristo é grande, é profundo, é largo, é comprido. E ele ora, em quarto lugar, para que ele fosse cheio de toda a plenitude de Deus, dizendo assim: Senhor, encha-me, até não ter mais espaço do eu. Onde há muito eu, há pouco ele. Vou repetir, isso veio fresco, hein? Onde há muito eu, há pouquíssimo ele. Como dizia a escolinha do professor Raimundo, é assim, ó. Terceiro lugar, vamos ver agora o desfecho da oração. A conclusão de Paulo é magnífica. Irmãos, eu amo Paulo. Formidável esse homem, como nós. Mas olha o desfecho da oração de Paulo. Primeiro, é que Deus responde às orações. Olha o 20. Ora. Olha o ora. Ora. Então, é mais ou menos assim, William. Ele fala tudo que ele falou. Aí ele vai dizer assim: ora, o que eu vou falar para vocês agora é óbvio, diante do que eu acabei de falar. Ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, há 7 coisas aqui rápidas, só vou passar. Primeiro, Deus é poderoso para fazer, como diz o versículo 20, pois Ele não está ocioso, inativo e nem morto. Ele faz. Ele faz. Paulo diz, Ele é poderoso para fazer. Ele faz. Ele muda as circunstâncias hoje, se Ele quiser. Ele sopra a vida na sua casa hoje, se Ele quiser.
Ele muda circunstâncias, cenários e história, hoje se Ele quiser. Por quê? Porque Ele é poderoso. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a nossa oração e nos responde. Louvado seja Deus por isso, Ele nos responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê todos os nossos pensamentos. Quarto, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e pode realizar tudo. Sabe tudo e pode fazer tudo, porque ninguém o impede de fazer, nem homem, nem Satanás, nem ninguém. Ele faz o que quer, com quem quer e na hora que quiser, para o louvor da sua própria glória. Ele é Deus, Ele é poderoso. Quinto, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois as suas expectativas são mais altas do que as nossas. Isso é louvável, é mais do que pedimos, porque os pensamentos dele, como diz Isaías 55:8, são mais altos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Ele faz mais, porque nós nem sabemos orar como convém. Ele faz mais. É por isso que às vezes somos surpreendidos por aquilo que Deus faz, porque Ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, porque Ele é Pai, Ele cuida de nós, e Ele sabe o que eu e você precisa. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pois sua graça não é dada por medidas racionadas. Não, irmãos, não. Em nome de Jesus, não. A graça dele, onde é derramada, tudo muda. Cenários de dor tornam-se em riso. Riso. A graça de Deus não é fracionada, não é dividida. Onde a graça entra, casamentos são restaurados. O amor entre o pai e a mãe, entre a mãe e o filho é restaurada. É pela graça de Deus, é graça. É graça. Sétimo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pois Ele é o Deus superabundante. Ele é um Deus abundante. E é infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Irmãos, precisamos ser ousados na oração. Eu tinha muita dificuldade em ser ousado. Nós precisamos ser ousados na oração, pois Deus ouve as orações e age conforme o seu querer, o seu bendito querer. Mas ore a Deus para que a sua casa seja restaurada, para que a sua família seja restaurada, para que o seu irmão seja restaurado. Ore, Deus ainda hoje responde às orações, e louvado seja o nome dele por isso. Deus ouve e responde. Eu termino com o versículo 21. Paulo termina com uma doxologia ao Deus que responde às orações. Ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele é a glória, a Ele é o louvor, pelos séculos dos séculos. Porque a Ele a glória, porque Deus é o único que tem poder para ressuscitar e fazer com que o seu pedido torne-se realidade.
Só Ele pode dar vida, só Deus pode trazer vida, só Ele, só Ele. Por isso que Paulo diz a Ele seja glória. Senhor, eu não posso, mas Tu podes tudo, tudo, Tu podes tudo. Irmão, Deus pode tudo e não algumas coisas. Deus é poderoso para transformar, porque Ele pode tudo, todas as coisas, tudo. A Deus seja a glória no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, na história, e para todos sempre na eternidade. Amém.